Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nessa aula nós daremos continuidade ao estudo do átomo de Rutherford. Bom, então nós vimos na última aula que em 1909 os físicos Geiger e Marsden realizaram um experimento onde eles atiraram partículas alfa em uma folha de ouro de espessura bem pequena, da ordem de 10 a menos 6 metros. E os resultados de Geiger e Marsden foram no mínimo surpreendentes, porque o que eles perceberam é que, embora a maioria das partículas conseguisse atravessar a folha de ouro sem que nada acontecesse, um bom número delas sofriam um desvio e algumas poucas partículas eram ricocheteadas pela folha, ou seja, elas batiam na folha e, em vez de atravessarem a folha, elas eram refletidas, digamos assim, pela folha. Então, o modelo atômico de Thomson não conseguia explicar esse espalhamento tão grande dessas partículas alfa, não conseguia explicar esse ricocheteio dessas partículas alfa. Nas palavras do Ernest Rutherford, que era o professor do Geiger e do Marsden, o Rutherford disse o seguinte sobre os resultados que eles estavam observando no experimento. Era como dar um tiro de canhão numa folha de papel e a bala ricochetear de volta para você. Então era isso que o Geiger e o Marsden estavam observando no experimento. E era isso que o Rutherford tentou explicar, propondo para isso um modelo atômico diferente do modelo de Thomson. Então, o experimento de Geiger e Marsden está representado aqui nessa figura. A gente tem aqui um canhão de partículas alfa. Então, essas partículas alfa são atiradas por esse canhão. E quando elas passam pelo canhão, elas são aqui espalhadas pela folha de ouro bem fina. A maioria delas passa reto, porém algumas têm aqui um certo ângulo de espalhamento, que como nós vimos o modelo de Thomson também não conseguia explicar esse ângulo. E algumas delas eram refletidas de volta, né? Espalhadas aqui de volta em um ângulo muito grande. Então, principalmente essas aqui, essas partículas defletidas não conseguiam ser explicadas ou espalhadas, nessas partículas espalhadas. O modelo de Thomson não conseguia explicar o que estava acontecendo aqui. O Rutherford, que como eu falei era o professor do Geiger e do Marsden, e para ele a única forma de você conseguir explicar esses espalhamentos tão grandes era se você considerasse que o átomo ele era formado por um núcleo de carga positiva e o raio desse núcleo tinha que ser muito menor que o raio atômico, ou seja, o núcleo, ele seria o ente do átomo, que concentraria a maior parte do átomo, só que o tamanho desse núcleo era muito pequeno quando comparado ao tamanho do próprio átomo. Então isso explicaria o desvio, aliás, a falta de desvio, né, da maioria das partículas alfa, e também explicaria os grandes desvios que aconteciam com algumas partículas, com poucas partículas alfa, e esse desvio muito grande seria explicado quando a partícula alfa chegasse muito próxima ao núcleo atômico, como a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui a gente tem um esquema que representa o modelo atômico de Thomson. No modelo atômico de Thomson, o que a gente tem são partículas alfa que atravessam aqui esse átomo, né, esse átomo de Thomson. E o átomo de Thomson, só para lembrar, ele é uma massa de carga positiva, e dentro dessa massa de carga positiva você tem os elétrons. E os desvios sofridos pelas partículas alfa são desvios muito pequenos. Tão pequenos que é praticamente impossível medir esses desvios previstos pelo modelo atômico de Rutherford. Então esses desvios aqui não eram o que acontecia experimentalmente. Experimentalmente o desvio era maior. E aqui a gente tem um modelo atômico de Rutherford. Então a gente tem um núcleo, que é esse pontinho aqui amarelo. Note que o tamanho do núcleo é muito menor se comparado ao tamanho do átomo. Então o átomo ele tem um raio atômico muito maior aqui que o raio do núcleo. E veja que as partículas elas são desviadas quando elas chegam perto do núcleo. E aqui a gente consegue ver por que acontece esse desvio, né? O núcleo é de carga positiva, as partículas alfas também são de cargas positivas. Então aqui a gente tem uma força de repulsão entre essas duas cargas. Por isso que as partículas alfa elas sofrem um espalhamento muito grande quando elas chegam aqui próximas
ao núcleo atômico. Então essa era a ideia de Rutherford para explicar esse espalhamento tão grande das partículas alfa, né, de algumas partículas alfa. Então vamos considerar aqui que uma partícula alfa ela tem carga mais 2e, ela vai se chocar aqui, ou vai se chocar não, né? Na verdade, ela vai ser atirada em direção ao núcleo atômico do átomo de ouro. O núcleo do átomo de ouro ele vai ter carga igual a mais Z vezes E, onde Z é o número atômico do ouro. Então, quando essa partícula alfa, né, de carga mais 2e, chega muito próxima aqui ao núcleo atômico, ela vai sentir uma força de repulsão muito grande. Uma força de repulsão elétrica, Fe, muito grande aqui, no sentido contrário à sua trajetória. Isso vai fazer com que ela chegue aqui a uma certa distância mínima, pare e depois retorne. Então, essa distância mínima a gente vai chamar de RD. RD é a distância mínima que a partícula alfa consegue aqui chegar do núcleo atômico, do átomo de ouro, né? No caso do experimento de Geiger e Marsden, o núcleo utilizado era o núcleo do átomo de ouro. Então aqui a gente vai considerar a mínima distância possível, e essa mínima distância possível ela vai acontecer quando o espalhamento da partícula alfa for de 180 graus. Ou seja, quando essa partícula alfa chegar aqui bem perto do núcleo e ser repelida na direção exatamente oposta àquela direção que ela veio, né? No sentido oposto ao sentido que ela chegou aqui perto do núcleo. Então, esse espalhamento corresponde a um ângulo de 180 graus e a gente vai ter essa mínima, aliás, distância RD, ou seja, a gente vai ter a máxima aproximação possível para essa partícula alfa, máxima aproximação que ela pode chegar do núcleo atômico. Bom, então quando a partícula alfa ela estivesse muito distante aqui do núcleo, então a força que ela sentiria seria uma força muito pequena. De modo que nesse caso a gente pode considerar a partícula alfa, quando estando distante ao núcleo, podemos considerar que a energia potencial dela é muito menor que a sua energia cinética. Portanto, podemos considerar que a energia potencial inicialmente da partícula alfa, muito distante do núcleo, ela é aproximadamente zero. Só que quando ela atinge essa mínima distância aqui, ou essa aproximação máxima, né, RD, toda a energia cinética vai se transformar em energia potencial. Então ela vai chegar aqui bem perto e vai parar, ou seja, ela não vai ter mais energia cinética final aqui dela, quando ela chegar na máxima aproximação, será zero, toda a energia se transformou em energia potencial. E agora a gente pode analisar aqui esse caso pela conservação da energia. Nós vamos ter a energia mecânica inicial, que é a soma da energia potencial elétrica mais a energia cinética. Isso aqui é igual à energia final, energia mecânica final, que é a energia potencial mais a energia cinética. Como nós vimos, a energia potencial inicial podemos considerar como sendo igual a zero e a energia cinética final também podemos considerar como sendo igual a zero. Portanto, pela conservação da energia, nós temos aqui que a energia cinética inicial será igual à energia potencial final. Ou seja, toda a energia cinética que a partícula tinha vai se transformar totalmente em energia potencial. Então, aqui escrevendo os valores da energia cinética e da energia potencial, nós temos que a energia cinética é mα vezes Vα ao quadrado sobre 2. Então, essa aqui é a energia cinética que a partícula alfa tinha quando estava muito distante do núcleo. Então, Vα é a velocidade inicial dessa partícula. Isso é igual à energia potencial elétrica final, que é a energia quando ela chega aqui bem próximo do núcleo atômico, né? E essa energia potencial vai ser Q vezes alfa, ou seja, a carga da partícula alfa, vezes a carga do núcleo, dividido por 4πε0 vezes a distância entre as duas cargas, que é essa distância RD. Portanto, isolando aqui RD nessa equação, nós encontramos uma equação para essa aproximação máxima da partícula alfa do núcleo atômico. E essa aproximação máxima ela vai ser Qα vezes Q, dividido por 4πε0 vezes a energia cinética inicial da partícula alfa. Então, se a gente fizer essas contas aqui para o ouro, né, o núcleo de ouro, que tem número atômico 79,
Portanto, a gente vai ter aqui uma carga mais 79e e uma partícula alfa que tem a energia cinética inicial de 7,7 megaelectronvolts. Então aqui essa era a energia inicial média das partículas alfa no experimento de Geiger e Marsden. Então, com esses valores aqui que o Geiger e o Marsden utilizaram no seu laboratório, nós podemos concluir que o valor que eles chegaram foi para essa distância, RD, foi que RD era aproximadamente 3 vezes 10 a menos 14 metros. Portanto, se essa aqui era o valor de RD, o núcleo atômico, ou seja, o núcleo do átomo de ouro, teria que ter no máximo esse tamanho. E pelos resultados atuais, hoje a gente acredita que o raio dos núcleos, dos átomos, ele varia de 1 até 10 fentômetros, onde 1 fentômetro é igual a 10 elevado a menos 15 metros. Então, os resultados aqui obtidos por Geiger e Marsden estavam de acordo com os valores que nós consideramos atualmente como os valores corretos para o tamanho do núcleo atômico. Então, isso foi um ponto a favor da teoria de Rutherford. Então, segundo essa teoria de Rutherford, o núcleo atômico ele deveria ter um tamanho muito menor do que o raio atômico, nessa distância RD seria muito menor que o raio do átomo. Portanto, a maior parte da massa que estaria dentro do núcleo ocuparia um espaço bem pequeno se comparado ao tamanho do átomo, E essa grande massa que estaria no núcleo atômico ocuparia aqui o centro do átomo. Portanto, o Rutherford concluiu que a maior parte do átomo, na verdade, era o vazio. Por isso que a maioria das partículas alfa conseguia atravessar aqui sem sofrer nenhum desvio. E as que sofriam um desvio, o desvio era pequeno, a não ser por algumas que eram ricocheteadas de volta. Então, tudo isso aqui, todo esse modelo do Rutherford explica os experimentos do Geiger e do Marsden. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.